Pessoal, me chamo Lucas Gabriel, eu sou da turma A de Lógica de Programação e estou aqui para mostrar meu jogo, que é Escape the Maze, que é Escape do Labirinto. E ele basicamente é um jogo que eu tenho que chegar ao final do labirinto antes do tempo acabar. E primeiro eu queria mostrar como eu fiz o menu do jogo. Deixa eu iniciar aqui de novo para mostrar para vocês que ele vem com esse fade. E como eu fiz isso? Primeiramente eu vou mostrar como eu fiz o menu mesmo, sem a animação. Eu peguei aqui, ó, eu criei a variável menu, onde se ela for true, ela vai criar a variável. Pronto. Aí eu criei uma função que vai criar esse menu, que está aqui, ó, cria menu, onde eu defino o tamanho do texto, onde eu coloco aqui, fica em cima do botão e aperte Enter, controla as setinhas. E eu defino as cores dele, que eu explico já já esse fade. Onde eu alinho o texto para o centro, eu deixo ele em negrito. Defino o tamanho do título, que é esse aqui, Escape the Maze. E venho aqui, ó. Basicamente é isso. Esse é o nosso menu, onde eu posso controlar aqui o jogador, ó. E quando ele estiver em cima eu apertar Enter, ele vai entrar nos outros menus. Agora aqui eu vou explicar para vocês como eu fiz esse fade aqui. Vou mostrar de novo. Primeiramente eu criei a variável fade aqui, ó, que ela inicia no 0. Pronto. Fade é igual a 0. Agora eu venho aqui em cria menu, aqui. Se o valor do meu fade for menor que 255, ele vai aumentando de 2 em 2. Vai aumentando 2 em 2 até chegar em 255. Pronto. Ele vai aumentando esse valor. Deixa eu mostrar aqui no console log. Console.log fade. Deixa eu mostrar. Ele vai aumentando aqui, ó, no terminal. 64, 180, 240 e pronto. 256. Vai aumentando 2 em 2. E esse fade, ele está aqui no meu fio. E o que é esse fio? É onde eu defino a cor do meu objeto. Onde eu deixei aqui ele roxo, que é a junção do vermelho com o azul. E o 0 eu deixei nada por causa do verde. E eu coloquei que a transparência dele é o fade, que, como eu disse, começa em 0 e vai aumentando até 255. E pronto, a transparência é igual à cor, vai de 0 a 255. Então, se o meu fade for menor que 255, ele vai aumentando a transparência até chegar à transparência original, que é esse aqui, ó. Essa animação faz. Pronto. Agora, eu vou mostrar como eu criei meu jogador, que é o mais simples. Onde eu vim aqui e criei o objeto player, a variável, e depois transformei ele em um objeto. Aqui no setup. Cadê? Aqui player é igual. Aí eu criei, botei entre chaves para definir os valores desse meu objeto chamado de jogador. Onde eu defino o x dele, o y, a largura, a altura e a sua velocidade. Aí eu criei uma função própria para tanto o jogador quanto para a movimentação dele. Primeiro eu vou mostrar aqui a função do meu jogador. Onde vem aqui, ó, cor do player, onde eu defino a cor, que ele também tem esse fade de animação que vai aumentando a cada frame. E aqui eu crio meu jogador, onde eu defino ele com um retângulo, só que eu deixo ele quadrado, onde eu boto o player.x, onde é o meu objeto aqui, eu defini aqui, ó. Então significa que o meu x é 50 e o meu y também, a largura dele é 40 e a altura 40, fazendo dele um quadrado vermelho. E essa velocidade eu uso ele na função movePlayer, onde eu posso movimentar meu jogador. Aqui, ó, eu boto let new x é igual ao x do jogador e o y é igual ao y do jogador. Aí, se eu apertei na setinha esquerda, o new x vai ser menos igual à velocidade, porque ele vai para a esquerda. Porque no P5 o plano cartesiano é assim. Tem assim e assim.
para a esquerda é negativo, o x, e para a direita é positivo. E para cima, o x é negativo, o y é negativo na verdade, e o y para baixo é o positivo. Então, aqui, ó, se eu apertei a setinha direita, ele vai para a direita, porque ele está aumentando o meu x, está deixando positivo. E se eu apertei para cima, ele está diminuindo, então significa que ele vai para cima. Se eu apertei a setinha de baixo, ele vai para baixo, porque eu estou somando o meu y com a velocidade. Agora, eu vou explicar como eu fiz esses botões aqui. Botão jogar, só um instante, botão jogar e o botão opções. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui essas funções. Por enquanto eu não vou explicá-las. Função player, pronto. Aqui, no cria menu, eu tenho aqui, ó, criando o botão jogar. Que ele também vem desse fade, que é a transparência dele. E eu deixei ele amarelo, que é a junção do vermelho com o verde. Defini a cor. Defini o tamanho do texto do botão. E o Rect Mode, que é aonde o pivôzinho, o pivô, aonde vai ficar do retângulo, eu deixei ele no meio. Porque naturalmente ele vem aqui no canto superior esquerdo. Aqui eu estou criando ele, que é o Rect. Aí eu deixei ele na metade da tela, porque é o width, o tamanho da tela, a largura da tela, dividido por 2, que dá a metade. E também eu coloquei a metade da altura mais 50, para ele ficar não colado aqui no título. Ó, como você pode ver, o botão ficou aqui, ó, no título. Aí eu deixei mais 50 para ficar justamente aqui embaixo do título. E a mesma coisa eu fiz com o botão opções, que eu só adicionei mais 145 na altura. E eu defini a cor, aqui foi dos textos, do jogar e opções. Fiz basicamente a mesma coisa. Pronto. Com o menu explicado, eu posso vir aqui no opções e no jogar, que é o menu das fases. Primeiro eu vou explicar o botão de opções. Vou abrir o menu dele, que eu defini aqui na função das fases, aqui ó, fases, e eu defini o opções como -2. Então, se a fase for -2, ele vai desenhar tudo que está nesta tela aqui. Tudo isso aqui. Vamos lá. Aqui tela opções. Eu alinhei todos os textos para o centro. Defini o tamanho deles. Deixei a cor deles preto. Deixei em negrito. Eu criei aqui o texto opções. Que eu coloquei aqui, ó. E eu deixei todos o resto dos textos normais, sem ser negrito. E defini o tamanho deles também para 30. Para ficar aquele negócio de título e subtítulo. Aqui eu botei texto volume, que é isso aqui. E esse volume slide. E o que é isso? Que é basicamente o volume da música do jogo. Que eu deixei aqui parada, mas como vocês podem ver, o jogo tem música. Vocês podem ver, ó. Layout. Aí esse volume slider, eu posso definir a cor eu posso definir o volume dessa música. Eu posso aumentar e diminuir. Por enquanto eu vou deixar mudo, mas é basicamente isso, o volume slider, que eu crio aqui, ó, a variável volume slider e a variável música, que eu defino aqui a música carregando o meu som da música, que eu deixei aqui, ó, cadê? Música.mp3, e eu só faço carregar ele aqui. E eu deixo ela em loop, porque como é a música, eu deixo sempre. Vamos lá. Aí aqui eu estou criando o slider do volume, que isso é uma biblioteca a parte do JavaScript que eu tenho que deixar aqui no meu index HTML, que é a folha de estruturação do meu jogo. Eu deixo aqui, ó, tá tanto o script do P5 quanto o
da música, que é esse aqui, ó, cloudfly.com/ajax, e esse aqui, sketch.js, é esse aqui do P5. Aqui eu defino, eu crio o slider. Aqui eu posiciono ele, que eu deixei ele na metade da tela, menos 100. E eu deixei ele no 220, o Y dele. O estilo dele, eu coloquei o tamanho dele de 200, que eu deixei ele achatado. E eu, por enquanto, eu deixei ele escondido, porque se eu não botasse isso aqui, ele ia aparecer por todo o jogo. Ó, vocês podem ver, ó. Ele aparece por todo o jogo. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele só apareça no menu de opções. Por isso que eu estou escondendo ele. Aí quando eu vou, quando a fase é menos 2, quando a fase é menos 2, quando a fase é menos 2, eu mostro ele aqui, ó, volume slider ponto show, que é mostrar. Então, é basicamente esse o menu de opções. Que eu crio aqui também os controles, que basicamente é a setinha, mais o Enter, onde eu vou clicando para acessar os outros menus. Aí, se eu apertar Scan, eu volto uma tela. Aqui, ó. Volto uma tela. E aqui eu chamo a função Player Function para basicamente ele mostrar o jogador na tela. Porque se eu não colocasse, o jogador ia basicamente sumir. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele está aqui no meu menu, só que quando eu vou para as opções, ele não aparece. É até uma opção também não aparecer, mas eu quero que ele apareça. Agora, eu vou mostrar o menu de opções do jogo. De opções não, na verdade. Do menu das fases, que é essa aqui. Onde eu só criei uma fase, que é essa. Aqui, ó. Tem as colisões, o jogador, tem o tempo restante. E eu tenho que chegar nesse retângulo verde até o tempo acabar. O jogo é muito simples, mas como vocês podem ver, o código é bem estruturado, tem que ser bem organizado. Eu venho aqui, ó, venceu. Pronto, como eu fiz esse menu, deixa eu colocar aqui, ó, fase igual a menos 1, que é o menu, e menu igual a falso, porque ele vai direto para o menu das fases. Aqui, pronto. Primeiramente eu estou desenhando meu jogador, chamando a função dele. Cadê? Fases, ó, se fase for menos 1, ele vai criar os círculos das fases, que são esses círculos aqui, do menu das fases. Ele vai criar cada um deles, aqui, ó. Aí ele vai definir o fio com uma variável de cor, que por enquanto é igual a 0. E o que é isso cor? É basicamente o efeito que eu fiz do fade do menu, que é, se o meu jogador estiver em cima dele, o botão vai ficar mais acinzentado. Aqui, ó, como vocês podem ver, ele fica mais acinzentado. E aparece esse texto, que está aqui, ó. Se eu estiver por cima da fase, a cor vai ser igual a lerp. E o que é o lerp? O lerp é uma função onde ele pode atrasar alguma coisa, deixar mais suavizado alguma ação. E o que eu fiz? O lerp, que ele tem 3 parâmetros, que é aonde eu estou, aonde eu quero ir e qual a suavidade que isso vai ser. Por exemplo, a cor, por enquanto, ela está 0. E eu quero que ela vá até 90. Então ela vai subir até 90 de 0.05 até de 0.05. Ele vai ser suavizado. Ele vai de 0 a 1. Esse parâmetro aqui. Esse aqui. Vai de 0 a 1. E eu deixei ele suavizado no meio para justamente criar esse efeito aqui, ó. Aí se eu estiver por cima, cor é igual a essa lerp. Aí eu crio o texto, que é aperte Enter para jogar. E eu defino o fio com uma cor, porque eu quero voltar à cor original para não conflitar com o lerp. Aqui, ó. Se eu estiver por cima do botão, pronto, ele vai ficar acinzentado. Só que se eu não colocasse isso aqui, o senão,
ele ia ficar assim para sempre. Não importa se eu ficasse em cima ou não do botão. Aqui, ó. Ele sempre vai ficar em cima. Então eu tenho que colocar isso aqui, ó. Cor é igual a ler, onde ele vai de um número até outro com a suavidade. Então, se não, a cor, que agora é 90, que é 90, pois eu quero deixar ela acinzentado, que aqui no P5 é de 0 a 255, para ir do branco até o preto. E o 90 é o mais acinzentado, que é a junção do branco e preto. Então eu quero ir do 90 até 0, que é o preto, a cor preta. Que eu volto para o original que ele está. Estou em cima, aí se eu não estou. E esse por cima, ela é uma variável que eu criei, aqui ó, por cima, é igual a false. É falso porque eu não estou. Então, eu venho aqui no meu player function e eu venho aqui, ó. Se o menu, não, na verdade, se fase eu venho aqui, ó, no meu eu venho aqui na minha função por cima, fase, aqui, ó. Se o x do jogador for maior que o x1, que é o x do círculo, se eu estiver dentro do círculo, esse if é, por cima é igual a true. E eu não defini nas fases se por cima for igual a true, ele vai fazer isso. Basicamente isso. É uma lógica que você pode não querer implementar, só querer deixar simples, mas eu quis deixar esse detalhe a mais. E você pode ver que uma coisa simples como essa envolve muitos códigos por trás. Então aqui, ó, se eu estiver dentro do círculo e eu apertar Enter, que é key is down Enter, ele vai começar o jogo. E a fase vai igual a 1. E ele vai resetar a minha posição, porque como eu tenho os obstáculos, as paredes, se eu estiver aqui, ele pode ficar dentro da parede e o jogo bugar. E por isso que eu estou resetando a posição do meu jogador. Player.x igual a 50 e .y igual a 50. E se ele não estiver dentro, por cima é igual a false. É basicamente isso. Eu não criei para as outras fases, porque eu só quis fazer a fase 1 mesmo. E aqui eu aperto Enter e eu entro na fase. Agora eu vou explicar a lógica todinha da fase. Primeiramente, vamos colocar aqui variável igual a 1 para ficar dentro da fase logo. E eu vou colocar tempo igual a 100 para ficar 1 minuto. 1 minuto? Não. 1 minuto e meio. 100 segundos. Vamos lá. Fase igual a 1, pronto. Eu estou dentro da fase. E você pode ver que tem o tempo restante, que é o tempo onde eu tenho que alcançar o meu retângulo, o retângulo verde, que é a linha de chegada. E eu crio a variável obstáculos, que é um array. E o que é um array? Um array é basicamente uma lista de objetos, que eu não criei aqui. Ó. O objeto player é como se eu tivesse vários players criados juntos, no mesmo lugar, só que com x diferente, com y diferente, com a largura diferente. Então é basicamente isso. Ó, obstáculos é igual a uma lista vazia, porque ainda eu não tenho nenhuma parede. E eu crio aqui ela no meu setup, onde ela vai iniciar só uma vez. Aqui, obstáculos é igual a esse array todinho aqui, que são todas essas paredes pretas aqui. Ando aqui, tem uma parede superior, onde se eu comentar ela vai sumir. Ó, você pode ver que sumiu aqui. E eu tenho essas paredes para justamente o jogador não passar do limite das fases. Porque ele pode querer simplesmente subir. Então é por isso que eu tenho essa parede superior. Vamos ver os parâmetros desses obstáculos. Que é o x da parede superior é 0 e o y dele é 0. Para ele ficar justamente aqui. Ó. E a largura dele é 800. Que ele se estende por toda a tela, que eu posso colocar tanto o width como o 800. Só que se eu quiser mudar o meu canvas, por exemplo, eu quero deixar ele 900 em vez de 800, ele vai se adaptar ao tamanho. E a largura eu deixei, e a altura na verdade eu deixei 30, que ele fica com essa altura aqui.
E eu criei toda essa lógica para basicamente todos as outras paredes, que tem a esquerda, a inferior e a direita, que são esses dos limites da fase. E a partir dessas internas, são todas essas que estão aqui dentro do jogo, que estão me fazendo percorrer todo esse caminho aqui. Eu venho aqui, passo assim. E tudo isso deve a todo esse código aqui. Para ficar mais organizado, eu poderia ter criado outro arquivo ou criado uma própria função para criar todos esses obstáculos. Mas como esse jogo só tem uma fase, eu decidi só criar aqui mesmo no setup. E para não ficar muito extenso, um jogo que é bem simples. Agora, eu vou falar da colisão que ele tem, porque se eu não tivesse a colisão, eu poderia simplesmente passar aqui. E para dar uma desafiada no jogo, eu tenho que criar essa colisão. Que eu venho aqui, ó, na movimentação do player. Cadê, ó? Cria menu, player. Agora eu vou falar como eu estou criando todos esses obstáculos, porque como você pode ver, eu estou só iniciando ele aqui no setup. Só que isso não quer dizer nada. Então, para criar todas essas paredes, eu venho aqui, ó, em fases. Aí, se fase for igual a 1, ele vai fazer esse laço de repetição, que é basicamente ele vai percorrer o meu array, que é esse obstáculos aqui. Ele vai percorrer o array obstáculos, criando uma variável OBS. Ele vai pegar todos os objetos do meu obstáculo e vai criar um retângulo a partir do X dele, do Y dele, da largura e da altura dele. Porque se eu tirar, ó, ele não vai criar nada. Deixa eu tirar. Ele não vai criar nada. Na verdade, se eu tirar, ele não vai criar nada. Você pode ver, ficou só o jogador e a linha de chegada. Por isso que tem que deixar esse laço de repetição, onde ele vai percorrer todos os objetos e vai ver. Primeiramente ele vai ver essa parede aqui, ó, parede superior. O X dele é 0, então vou deixar ele aqui. O Y dele é 0, a largura dele é 800 e a altura dele é 10. Então eu vou criar ele basicamente aqui. Todo esse aqui, ó. Pronto. Ele criou, aí depois disso, ele vai fazer de novo, só que com essa esquerda, aí depois com a inferior, aí depois com a direita e depois com as internas. Até chegar a última vez, aí ele vê que já percorreu todas e vai parar o laço. Aí eu posso criar até uma mesma aqui agora. Aqui, ó. Vou criar X, o X dele vai ser, vou colocar 50, para vocês verem como vai ficar dentro do jogador. O Y dele vai ser 50 também. A largura dele vai ser 40 e a altura dele vai ser 40. É basicamente o tamanho do jogador que ele vai criar aqui. Só pode ver, o jogador vai bugar. Não estou conseguindo mexer ele porque justamente ele está dentro da parede. Eu vou deixar ele mais para a direita. Aqui, ó. Vocês podem ver. Eu criei justamente do tamanho do jogador, mas eu não consigo passar. E é basicamente isso. Que ele percorreu todo esse array e viu que era para criar com essa função aqui, rect. Aqui, ó. Ele percorre todo o array e depois ele cria os retângulos com o X, o Y, a largura e a altura definidas aqui, obstáculos. Pronto. E agora, para dar um desafio mais, eu deixei justamente na lógica a colisão do jogador com essas paredes, porque se eu não tivesse, eu poderia justamente passar por eles por cima e chegar na linha de chegada bem rápido. Agora vem aqui, ó, na minha player function, aqui, ó, na verdade no meu move player, aqui, a função que move o jogador, aqui a movimentação dele que eu já expliquei. E aqui, ó, checagem e colisão no eixo X, que ele vai checar
a direita e a esquerda, que são aqui e para cá. Let colisão x é igual a false. Ele vai dizer que ele ainda não está colidindo com a parede. Aí vai criar um laço de repetição também, percorrendo todos os obstáculos e criando essa variável parede. Então, se a fase for igual a 1 e eu estiver colidindo com essas paredes, se o meu x for igual a da parede e o y, ele vai dizer que colisão é igual a true. Que eu estou colidindo com x. É verdade que eu estou colidindo com x. Aí ele vai dizer, vai colocar, eu coloquei outro if aqui, e se, exclamação, colisão x, então, se não for verdade que eu estou colidindo com a parede, então o meu x vai ser igual ao new x, que é da movimentação. Essa movimentação aqui vai ser normalmente. Porque se eu estou colidindo, o meu jogador não pode se mexer. Porque se ele pudesse se mexer, ele poderia ultrapassar a parede. Aí se eu não estiver colidindo aqui, ele vai andar normalmente. E a mesma coisa na checagem de colisão do eixo y. Eu boto let colisão y é igual a false, porque ele não está colidindo ainda. E eu crio outro array, percorrendo obstáculos, let parede. E é importante essa fase igual a 1, por quê? Porque eu não defini aqui todos os obstáculos, o tamanho dele. E se eu não colocar fase igual a 1, ele vai checar em todas as fases. Ele vai checar em todas as fases se o meu x estiver aqui. Deixa eu botar menu igual a true de novo. E fase igual a menos 1. Na verdade, igual a 0. Aqui, eu estou andando normalmente no meu eixo x. Mas se for para baixo, você pode ver que eu não consigo andar. Por quê? Porque ele está justamente no caminho da fase 1. Aqui, ó. Fase 1 aqui, ó. Ele está andando para cá. Você pode ver aqui, ó. E ele fica impedido de andar. Por isso que eu tenho que checar se ele está na fase 1. Na colisão. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, se eu estiver, meu x, na verdade meu y foi igual ao y da parede e eu estiver na fase 1, então a colisão y é igual a true. E a mesma coisa, se eu não estiver colidindo, então eu ando normalmente. Agora, eu vou explicar a lógica do meu, se o tempo acabar, que eu vou colocar aqui o tempo 10 segundos, e eu vou colocar a música aqui. Ó, tá acabando o tempo. O tempo acabou. Reiniciando em 3 segundos. Vai iniciar e vai criar o jogador de novo. Você pode ver, ele cria o jogador normalmente e o tempo está 30 segundos. E por que está 30 segundos? Vou explicar. Eu tenho essa variável aqui, tempo, onde eu defino ela 30 mesmo. Vou deixar ela 30. Onde vai ser os segundos restantes que eu tenho. Então, vou deixar 30 segundos para deixar mais equilibrado. E eu venho aqui no menu fases, na função fases. Vamos lá. Se fase for igual a 1, ele vai criar tudo isso. E esse tempo menos igual delta time dividido por 1000 é justamente para ele deixar o delta time em segundos. Que eu vou diminuindo ele, só que em formato de segundos. Aí eu percorro aqui os obstáculos, desenho a linha de chegada e aqui o tempo restante, que é aquele texto que aparece, esse aqui, ó. Tempo restante e vai diminuindo, como você pode ver, em segundos. Cadê? Aí eu defino o tamanho do texto dele, que é 20. Aí eu boto aqui, tempo restante. Aí, cifrão, abre chaves, tempo.toFixed. Vamos explicar. Você pode ver que os outros textos estão com um aspas. Mas esse aqui em questão, ele está com crase.
E a crase, ela faz justamente para eu juntar texto com variável aqui no meu JavaScript. E eu coloco aqui tempo restante igual a cifrão chaves, é justamente para eu colocar a variável. Eu poderia colocar justamente aqui um... Cadê? Cadê? Console.log. Console.log. Oi. Vou iniciar. Tempo restante aí com console.log. Aí tem definido aqui, mas está aparecendo um oi a todo instante aqui no meu terminal. Vocês podem ver. Poderia colocar também o tempo aqui no meu console.log. Tempo. Que ele vai diminuir de 30 até 0. Aqui, ó. E como vocês podem ver, tá um número muito gigante. Por isso que aqui no JavaScript a gente tem uma função para limitar todas essas casas decimais aqui, que é o ponto to fixed, onde ele vai fixar a casa decimal. E eu só quero uma casa decimal à direita. Vocês podem ver aqui agora, ó. Ele vai aparecer aqui na tela agora. Na verdade aqui, ó, tá 28 pontos, uma casa decimal só agora. Vocês devem ver que tava muitas casas decimais. E agora eu vou tirar o console.log. Vou deixar só o tempo.fixed para aparecer na tela. Aqui, ó. Ele vai diminuindo. Eu já mostrei com se o meu tempo diminuir, que é essa lógica aqui, ó. Cadê? Essa lógica, cadê? Que é essa lógica aqui, ó. Se tempo for menor ou igual a zero, o tempo é igual a zero, porque senão ele continua. Eu defino o tamanho do texto, a cor, o elemento do texto e eu boto tempo esgotado, reiniciando em 3 segundos. Pronto. Aí eu boto música.set volume igual a zero, porque eu quero mutar a música e colocar uma música que perdeu, que é essa aqui. Cadê? GameOver.mp3, que é essa aqui. Pronto. Aí eu quero colocar essa música, que eu crio a variável dela, let perdeu. Aí perdeu no preload, onde vai carregar todos os arquivos antes. Perdeu é igual a gameover.mp3, que é o carrega o som e gameover.mp3. Vem aqui nas minhas fases, cadê? Aqui, ó. Eu muto a música não está ativa, a variável booleana, e eu boto perdeu.play, onde ele vai iniciar só uma vez. E eu quero reiniciar meu jogo. E como eu faço isso? Como eu estou dizendo aqui, reiniciando 3 segundos, eu não quero que reinicie instantaneamente, eu quero que tenha um tempo. Eu uso a variável setTimeout, onde eu coloco a função que eu quero colocar, o tempo e o tempo que ela vai ser feita, que é 3000, porque aqui são em milésimos, aí tem que ser 3000 milésimos. Aí eu coloco essa função aqui, reiniciar jogo, que é basicamente essa função aqui, onde eu reseto tudo, que eu deixo fase igual a 1, eu reseto a posição do jogador, reseto o tempo e o fade do meu jogador, onde ele vai aparecer com a suavidade. E a música igual a true de novo para ela iniciar novamente. E é basicamente essa aqui, onde eu boto set timeout, ele vai iniciar o jogo daqui a 3 segundos. Espera 3 segundos para iniciar o jogo. Eu vou definir aqui com 5 segundos o tempo. 5. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabou. 1, 2, 3. Reiniciou o jogo e o meu jogador vai aparecer. E se eu chegar na linha de chegada, vai ser o óbvio, né? Deixa eu mudar o tempo. 30. 30. Eu percorro aqui toda a fase, passo
Eu poderia colocar mais uns desafios, como uma porta aqui que abre e fecha, alguns inimigos. Mas como é um jogo simples, eu só quis deixar o de desafio as paredes mesmo. Eu venho aqui, ó. E com a música, você venceu. O meu jogo é basicamente isso, o meu jogo. Eu tive que fazer com 355 linhas. Um jogo simples desse foram 355 linhas. Para você ver como criar um jogo pode parecer fácil, mas quando você vai criando, o seu código vai meio que virando um monstrinho mesmo. E esse jogo aqui eu gostei de fazer ele porque eu pude aperfeiçoar mais a minha lógica com variáveis, com arrays, com objetos, com condicionais, com funções, e foi bastante proveitoso fazer esse jogo. E basicamente é isso. Esse foi o Escape the Maze, o jogo que eu fiz. Futuramente eu acho que eu vou também aperfeiçoá-lo, colocar alguns sprites que são basicamente. Futuramente eu posso aperfeiçoar esse jogo, colocando sprites nele, que são basicamente as imagens. Tipo o player ser algum jogador, um homenzinho assim, um aventureiro. E fazer esse jogo foi bem proveitoso. E se você gostou, deixa o like e valeu.